pessoas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai continuar falando de Harry Potter. O livro desta vez é Harry Potter e a Ordem da Fênix. O livro que eu demorei um pouquinho mais para ler por dois motivos. Primeiro deles, porque é uma enciclopédia. E o segundo motivo é porque como o Sirius morre nesse livro, eu fiquei adiando a leitura do final do livro porque enquanto eu não li, ele não morreu. E como o Sirius é um dos meus personagens favoritos, eu não queria ter que passar por essa experiência traumática tudo de novo. Mas agora, terminei o livro, vamos lá, vamos conversar e explicar os principais pontos. Mais um verão insuportável com os Dursley. Agora a cicatriz dói frequentemente depois da volta do Voldemort no livro passado, mas tudo que mandam o Harry fazer é ficar em casa e não se meter em problemas. Só que ele e o Duda são atacados por dois dementadores, e ele precisa usar o feitiço do patrono para se defender. Só que isso cria um problema enorme, porque ele não deveria fazer magia fora da escola. A Guarda Avançada, que é um grupo de aurores, leva o Harry para o Largo Grimmauld número 12, que é a casa dos pais dos Sirius. Agora ele mora lá porque é o último da família, e também porque ele não pode sair de casa, já que ainda está sendo procurado pelo Ministério. O Sirius ofereceu essa casa para ser a sede da Ordem da Fênix, que é um grupo criado pelo Dumbledore para combater o Voldemort, que por enquanto está agindo com cautela, pelo que se sabe, mas ele está atrás de uma nova arma. A Ordem está tentando convencer o máximo de pessoas que ele voltou. Mas não está nada fácil, porque o Cornélio Fudge, que é o ministro da magia, segue negando o retorno do Voldemort e querendo desacreditar o Dumbledore. Tudo isso porque o Fudge tem medo que o Dumbledore queira assumir o controle do Ministério. Então o Profeta Diário também faz várias matérias dizendo que o Dumbledore tá louco e que o Harry tá mentindo porque ele só quer chamar atenção. No meio dessa confusão toda de quem tá falando a verdade e quem não tá, o Percy foi promovido como assistente júnior do ministro. E ele corta as relações com a família porque ele preferiu ser leal ao Ministério. O Sirius conta pro Harry que ele fugiu de casa quando tinha 16 anos e foi morar com o Tiago. A família Black tem essa mania de sangue puro e eles querem também purificar a raça bruxa. Inclusive o monstro, que é o elfo que serve a casa, que serve a família Black, ele gostava de servir a família, mas não o Sirius. Ele concordava com a família e idolatrava a mãe do Sirius, ainda idolatra. Só que mesmo assim, mesmo ele sendo sempre do contra, ele não pode ser liberado, porque as reuniões da Ordem acontecem lá e ele sabe de muita coisa. O Harry precisa comparecer a uma audiência por causa da execução do feitiço, e o Dumbledore é a testemunha de defesa, apesar de não falar com o Harry em nenhum momento. Ele argumenta muito bem, o Fudge fica furioso com o Dumbledore, a cena do julgamento é ótima, e o Harry é inocentado de todas as acusações. Em Hogwarts, a Dolores Umbridge é a nova professora de defesa contra as artes das trevas. Ela é funcionária do Ministério e é o próprio demônio vestido de rosa. Os alunos não podem usar magia na aula dela. É uma escola de magia, mas não pode fazer magia. Eles vão aprender só a teoria em um método de ensino aprovado pelo Ministério. Por quê? Porque o Fudge acha que o Dumbledore está criando um exército dentro de Hogwarts para tomar o Ministério. Por isso ele não quer que os alunos recebam treinamento. É completamente doido. Os alunos acham isso péssimo, é lógico, e fazem várias perguntas. Inclusive o Harry, que pergunta como eles vão se defender agora que o Voldemort voltou. Claro que ele recebe detenção e a Umbridge manda ele escrever a frase "Não devo contar mentiras". Ah, é só isso que ele tem que fazer? Não. Conforme ele escreve, as palavras vão sendo cortadas na sua pele. E ele faz isso muitas vezes em várias detenções diferentes, até que as marcas fiquem cada vez mais profundas. E ele não é o único aluno que passa por isso, vários são submetidos a esse tipo de detenção. O time de quadribol da Grifinória precisa de um novo goleiro. E o Rony entra para o time, só que ele não consegue defender se alguém estiver olhando ou provocando e fazendo piada. O Ministério considera que o Dumbledore não é mais capaz de administrar Hogwarts, e nomeia a Umbridge como Alta Inquisidora. Isso significa que ela vai ter o poder de inspecionar outros professores e ver se eles estão satisfazendo os padrões desejados. Com a incompetência da Umbridge de ensinar qualquer matéria no planeta,
A Hermione tem a ideia de eles aprenderem sozinhos e ter o Harry como professor. E eles conseguem montar um grupo de 28 pessoas. Só que aí surge o Decreto de Educação número 24. Esse decreto proíbe qualquer organização, grupo ou time formado por 3 ou mais pessoas. Quem desobedecer vai ser expulso. O Harry não pode mais se comunicar com os Sirius, porque as lareiras da escola estão sendo vigiadas, e a Umbridge intercepta toda a correspondência que os alunos recebem. Até aí já parece que não tem como ficar mais absurdo, mas podem acreditar que fica. O Harry pede ajuda para o Dobby para encontrar um lugar que eles possam treinar a defesa contra as artes das trevas sem que ninguém saiba, e o Dobby indica a sala precisa. É uma sala que só aparece quando é solicitada e lá dentro tem tudo que eles precisam para aprender a se defender. Aí começam os treinamentos da AD, Armada de Dumbledore. E o grupo dá super certo, os alunos evoluem bastante. A Grifinória ganha da Sonserina no quadribol. E depois do jogo dá briga. A McGonagall ia dar os castigos, mas aí a Umbridge aparece com o Decreto Educacional número 25, que diz que a Alta Inquisidora tem o poder de alterar punições e retirar privilégios dos alunos. Então ela tira o Harry e os gêmeos do time e confisca a vassoura deles. Na madrugada, o Harry sonha que é uma cobra e ataca o Sr. Weasley. Ele acorda em pânico com a cicatriz pegando fogo praticamente. E ele realmente teve a visão certa, o Sr. Weasley foi atacado, mas levam ele a tempo para o Hospital St. Mungo's e ele se recupera. Depois desse acontecimento, o Dumbledore quer que o Harry tenha aulas de oclumência com o Snape. Isso é a habilidade de proteger a mente contra a invasão externa. E ele tem que aprender isso porque o Voldemort é muito bom legilimmente, ou seja, extrai sentimentos e lembranças da memória das outras pessoas. Só que essas aulas não duram muito, porque o Harry vê as memórias do Snape na penseira e ele é expulso da sala. A Umbridge demite a professora Trelawney e o Dumbledore chama o Firenze para dar aula de adivinhação, que é um centauro. Ela descobre a AD porque uma amiga desgraçada da Cho contou e o Dumbledore assume toda a culpa. Ele admite ter organizado o grupo e estar conspirando contra o Ministério. Iam levar o Dumbledore preso, porque o ministro já estava lá preparado, né? Mas o Dumbledore foge com a ajuda da Fawkes. E depois disso, no Decreto Educacional número 28, o Fudge nomeia a Umbridge como diretora de Hogwarts. Viu? Eu falei que dava pra piorar. O Fred e o George, eles passam o ano inteiro fazendo bobagem na escola, e aí eles transformam o corredor em um pântano. A Umbridge ia dar as punições, mas eles pegam as suas vassouras, dizem que agora vão ser encontrados numa loja do Beco Diagonal, a loja que eles fizeram, e abandonam a escola. Que é o que todos os alunos têm vontade de fazer com essa louca como diretora. O Hagrid leva o Harry e a Hermione para a Floresta Proibida, para poder pedir um favor. Ele corre o risco de ser demitido e pede que eles cuidem do Grupo, que é o seu meio-irmão, um gigante. Por isso que ele passou o ano inteiro machucado. Enquanto isso, no jogo de quadribol, o Rony faz ótimas defesas, a Grifinória ganha o jogo e a taça de quadribol. O quinto ano é ano de Nons, níveis ordinários em magia, e eles têm 2 semanas de provas práticas e teóricas. E na última prova, de História da Magia, o Harry adormeceu e viu o Voldemort torturando os Sirius no Departamento de Mistérios. E como ele sabe que é lá? Porque ele passou o ano inteiro sonhando com esse lugar, e com uma sala cheia de prateleiras com esferas de vidro. Mas é aí que tá o negócio. A Hermione acha que o Sirius está bem, e que essa visão foi só um plano do Voldemort para atrair o Harry para o Ministério. Então, com a ajuda dos amigos, o Harry tenta se comunicar com os Sirius através da lareira da Umbridge, que é a única na escola que não está sendo vigiada. Lógico, né? O monstro diz que o Sirius não está no Largo Grimmauld e a Umbridge pega eles na sala dela. E na primeira oportunidade o Harry já avisa pro Snape, ele pegou almofadinhas, porque o Snape é membro da Ordem. Só que ele não esboça nenhuma reação com isso. Então o Harry não sabe se ele entendeu a mensagem ou não. A Umbridge queria saber a verdade do que eles estavam fazendo na sala dela e ela ia usar o Crucio no Harry. Então a Hermione diz que vai contar o que é a arma secreta do Dumbledore.
Os três vão para dentro da Floresta Proibida e centauros aparecem. Só que a Umbridge insulta eles, porque ela odeia semi-humanos. E eles levam ela para dentro da floresta. Os centauros não iam deixar nem o Harry e a Hermione saírem, mas o grupo fica lutando com eles lá enquanto dois escapam. O Harry não queria deixar todo mundo ir com ele, mas o Neville diz que a AD foi criada para isso, para lutar, então vambora. Aí eles usam testralhos para chegar no Ministério da Magia. Testralhos são aqueles cavalos que só podem ser vistos por quem já viu a morte. No Departamento de Mistérios tem várias portas. Aí eles chegam na sala, que tem as esferas, e no corredor 97 tem uma com o nome do Harry. Quando ele pega, chegam comensais da morte. O fato é que o Voldemort não pegou o Sirius. Ele só queria atrair o Harry para o Ministério para ele pegar a profecia, que é essa esfera de vidro aí. Eles atacam os comensais e depois de vários duelos, vários feitiços para todo lado, sobra só o Harry. Mas aí chega a Ordem da Fênix para lutar. O Neville pega a profecia enquanto o Harry luta com o Lúcio Malfoy, mas ela quebra. Aí o Dumbledore chega para acabar com a palhaçada e ele prende os comensais. Só que a Bellatrix e o Sirius continuam lutando. Um feitiço atinge ele no peito e ele atravessa o véu. E vamos rápido sair desse assunto porque senão não dá. O Voldemort chega, feitiço pra lá, Avada Kedavra pra cá, e o Dumbledore vai lutar com ele, enquanto mantém uma estátua protegendo o Harry. O Voldemort tenta usar o corpo dele, mas essa ligação entre os dois é rompida quando ele pensa no Sirius. O Ministro da Magia aparece apavorado por o Voldemort estar ali, em pessoa na frente dele, mas ele foge com a Bellatrix, e o Dumbledore já avisa pro Ministro: meu filho, tira aquela véia louca lá da minha escola, que eu já tô voltando para consertar o que vocês destruíram. Não foi com essas palavras que ele disse, mas foi o que ele disse. Na sala do diretor, o Harry tá com muita raiva, ele grita e quebra várias coisas. O Dumbledore mantém a calma e deixa o Harry extravasar tudo isso para ele poder explicar. Lá vamos nós! O Voldemort entendeu a ligação que ele tem com o Harry e, obviamente, ele ia querer entrar na cabeça dele para manipular os seus pensamentos. Podia querer usar o Harry, inclusive, para espionar o Dumbledore. Só que se ele começasse a fazer isso, o Harry iria sofrer muito. Por isso, o Dumbledore se afastou dele para tentar proteger. Outro fato também é que só as pessoas a que as profecias se referem é que podem tirar elas do Departamento de Mistérios. E já que o Voldemort não podia fazer uma visita no Ministério, ele tentou instigar o Harry a pegar para ele, ameaçando o Sirius. O monstro mentiu pro Harry, porque ele servia o Sirius e a Bellatrix Lestrange. O Snape sabia que o Sirius estava em casa, e quando ele viu que o Harry não voltou da floresta, aí ele entendeu o que estava acontecendo e avisou os outros membros da Ordem. A Lilian morreu para salvar o Harry, e isso garantiu uma proteção que permanece no seu sangue. Por isso, o Voldemort não pode se aproximar dele enquanto ele está na casa dos Dursley, porque o sangue da sua mãe está lá, nele e na sua tia. Essa é a razão de ele precisar voltar na casa dos tios todo verão. É como se ele precisasse renovar a proteção, ficando próximo do sangue da sua mãe. E aí vem a revelação importante, né? Finalmente. Por que que o Voldemort tentou matar o Harry enquanto ele ainda era um bebê? Por causa de uma profecia que foi feita antes de o Harry nascer. O Voldemort só conhece o início dela, e por isso ele tentou matar o Harry, só que não deu certo. Então, desde que ele recuperou o corpo, ele decidiu ouvir a profecia inteira. Essa é a arma que ele quer, o conhecimento de como destruí-lo. A profecia diz especificamente: aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima, nascido dos que o desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar o 7º mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece, e um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. Ah, Lara, eu escutei, mas não entendi nada. Para aí que eu vou te explicar. Essa profecia poderia estar se referindo tanto ao Harry quanto ao Neville, porque os dois nasceram ao terminar o 7º mês. Os dois são filhos de pais que desafiaram o Lorde das Trevas 3 vezes,
porque os pais dos dois eram integrantes da Ordem da Fênix. Mas o Voldemort escolheu o Harry, e é aí que tá a chave do negócio. Ele escolheu aquele que ele achou que ia lhe trazer mais perigo. Mas o Harry não morreu, e com a cicatriz vieram poderes para escapar dele. Acabaram criando uma conexão, e o Voldemort não sabia que era perigoso atacar o Harry, porque ele só conhecia o início da profecia. O Harry foi salvo pelo amor, mais de uma vez. E isso é algo que o Voldemort não compreende, é algo que ele despreza. É o poder que o Lorde das Trevas desconhece. E como foi dito, no final, um deverá matar o outro. Bom, profecias à parte, os amigos do Harry vão ficar bem. A Umbridge foi para a ala hospitalar em estado de choque. O Dumbledore entrou sozinho na Floresta Proibida para resgatar ela dos centauros. Como foi que ele fez isso? Ninguém sabe. Mas ele é o Dumbledore, então a gente só sabe que ele fez. O Profeta Diário noticia a volta do Lorde das Trevas. Agora o jornal fala bastante nesse assunto. E o Harry não conta pra ninguém o que diz a profecia. Todo mundo acha que ela quebrou lá no Departamento de Mistérios e ninguém ficou sabendo o seu conteúdo. Até porque o conteúdo é um pouquinho sombrio, né? Ele não tá pronto pra contar pra todo mundo que ele vai ter que matar o Voldemort no final. Ou ao contrário. O Harry passou um tempo no lago, pensando em tudo o que aconteceu, pensando em tudo que ele descobriu, e vai perguntar pro Nick, que é o fantasma da Grifinória, se o Sirius pode voltar como fantasma. Mas não pode. Não é todo mundo que pode voltar. Permanecer nesse plano, no caso, não é uma coisa boa. E o Sirius vai escolher prosseguir. E por fim, na última parte do livro, a gente tem eles chegando na estação King's Cross, depois da viagem no Expresso de Hogwarts, e a Ordem da Fênix manda os Dursley cuidarem bem do Harry, porque eles vão ficar informados de tudo que acontece no verão. Bom, gente, esse foi o vídeo explicando o livro de Ordem da Fênix. Eu espero que vocês tenham gostado. Se por acaso não entenderam alguma coisa, pode mandar aqui nos comentários ou até lá nas minhas redes sociais também, que eu respondo e tiro as dúvidas que vocês tiverem. Se as perguntas de Enigma do Príncipe já estão aí na tua cabeça, já manda aqui nos comentários também que eu respondo direto no próximo vídeo. E não esqueçam, é claro, de se inscrever no canal e de deixar o like nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Tchau!